Pai, soberano Senhor, Criador dos céus e da terra. Oh, Deus de glória, Pai, te agradecemos por mais esse momento, Senhor. Por mais um momento de estarmos aqui reunidos, não presencialmente, Senhor, mas, oh, Pai, Tu tens se feito presente em nosso meio. Pela Tua misericórdia, Pai, tem aberto os nossos olhos, tem nos dado, Senhor, o Evangelho verdadeiro, Pai. Não algo corrompido, Senhor, assim clamo a Ti, Pai. Desça, Senhor, com as Tuas palavras sobre a boca do Teu Filho, Pai. Toca nos lábios, Senhor. Que não venham ser, como já foi dito hoje, palavras de sabedoria humana, mas de demonstração do Teu poder e do Teu Espírito, Pai. Usa o Teu Filho nesta noite, Senhor. Oh, Pai, encha ele conforme o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Capacita, fortaleça, Senhor. Tira toda dúvida, todo receio, toda insegurança, Senhor, toda tentativa de Satanás de distrair, Pai, não só o Teu Filho, mas a cada um dos Teus filhos aqui, Senhor, a cada um de nós que estamos ouvindo as Tuas palavras, Pai. Não venhamos desperdiçar nenhuma só palavra, Pai, que muitas das vezes é algo que o Senhor quer falar conosco. E Satanás tenta com o interfone que toca, com o telefone, com o filho que chama. Oh, aleluia, Senhor, mas nos ensina a parar tudo neste exato momento, Pai. Estarmos apenas, como Teu Filho sempre menciona no início dos cultos. Se formos a uma igreja, não estaremos fazendo outra coisa, estaremos apenas sentados ali prestando atenção, Senhor. E não é porque estamos em casa que vamos ficar de qualquer maneira, mas nos ensina a estarmos apenas atentos a Ti, Pai, às Tuas palavras, Senhor. Oh, Pai, fala com cada um de nós, quebrando os nossos corações, Pai. Tira a soberba, o orgulho, o ego, nos faça receber verdadeiramente as Tuas palavras, Senhor, para que possamos ser transformados, ser renovados pelo Teu entendimento, Pai, e não mais vivermos segundo a carne, Pai, mas nos inclinarmos para o Teu Espírito, Senhor. Oh, Pai, assim te pedimos, usa o Teu Filho, Senhor, neste momento, Pai, com perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Boa noite, irmãos. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, glória a Jesus. Quero dar graças ao nosso Deus pela feliz oportunidade de poder, neste dia, ministrar a palavra do Senhor. E louvo ao Senhor pela oportunidade. Aleluia. Eu quero ler com os irmãos uma mensagem que Deus pôs no meu coração. Assim que Deus ia usando aos irmãos para testificar da palavra, e o Senhor pôs no meu coração uma mensagem aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 28. Capítulo 28 de Atos dos Apóstolos. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. E havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, que os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, e pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, lhe acometeu a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu nenhum mal. E eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito, e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudando de parecer, diziam que eram um deus. E ali, próximo daquele lugar, havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio,
o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. E aconteceu estar de cama enfermo de febre e disenteria o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades, e sararam, os quais nos distinguiram também com muitas honras, e havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Amém. Te dou graças, Senhor, pela oportunidade de poder nesta noite pregar tua palavra como teu servo orou, e como todos aqui em concordância, atentos, meu Deus, ao teu Espírito Santo, a tua palavra que conosco falará, como já tem falado, meu Deus, desde o começo e desde o momento em que o Senhor nos chamou para te servir. Senhor, te pedimos nesta hora que nos conceda entendimento para que aprendamos a sua palavra e apliquemos a nossa vida. Te pedimos, Senhor, nos ajude a entender os mistérios e as revelações da palavra do Senhor, para que nós não venhamos transgredir nenhum dos teus mandamentos e não ir além do que falou Moisés e os profetas. Nos ensina, Senhor Deus, a ministrar a palavra e também a entender os mistérios de Cristo Jesus, que é o Evangelho, poder de Deus. Amém. Aleluia. Deus seja louvado, e assim quero, com toda a esperança, a palavra de Deus, pela direção do Espírito Santo, falar tudo que Deus pôr em meu coração, e que somente o Senhor tenha total liberdade para poder falar, e nesta hora não seja o homem, nem a carne, e nem o sangue, mas que seja o Espírito de Deus proclamando em nossos corações a luz da palavra do Evangelho. Quero tomar como base o tema para esta mensagem, que remete ao versículo aqui 4. Certamente este homem é homicida, visto como escapando do mar, a justiça não deixa viver. O apóstolo Paulo, como Jesus Cristo o escolhe para testemunhar da sua ressurreição, levar o seu nome diante dos filhos de Israel, diante dos reis, diante dos gentios, e por causa do nome de Jesus Cristo, ele seria perseguido, seria maltratado, injuriado. E quando o apóstolo Paulo adentra em muitas cidades pregando este evangelho, uns criam e outros não criam. Alvoroços e muitos que se opunham contra a pregação, que a Bíblia fala aqui em Atos também, que em praças se apresentavam religiosos, se apresentavam judeus, se apresentavam muitos para tentar combater a pregação que Paulo fazia. No entanto, Deus, que o havia escolhido para ser testemunha do Evangelho da graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e para poder levar o nome de Cristo dentro do judaísmo e também aos pagãos, os gentios, que numa ignorância, que não tendo conhecido a Deus, e sem Deus no mundo, sem paz, sem esperança, mas Deus disse que das trevas resplandecesse a luz. Foi quem resplandeceu em nossos corações este evangelho. E quando Paulo é preso pelos judeus, os quais, por inveja, querendo a morte de Paulo, eles não comeram, eles não beberam, enquanto não visse Paulo morto. E as conclusões era que Paulo estava colocando dentro do templo
gente pagã. Paulo estava indo contra a lei de Moisés, contra o santuário. Mas, na verdade, o apóstolo Paulo estava testemunhando de como Deus visitou o seu povo, de como Deus, ele trouxe salvação, a verdadeira esperança, Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens, mas principalmente dos fiéis. E assim, vendo o esforço e o trabalho que Paulo faz pelo Evangelho, embora aqui em Atos capítulo 20 ele expressa que não fez questão da própria vida, mas contanto que cumprisse com alegria a carreira e o ministério que recebeu do Senhor Jesus Cristo para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. E um pouquinho mais atrás, no versículo 21, aliás, versículo 20 e 21, como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, que de todos os apóstolos, o que mais trabalhou, ainda que ele não fosse chamado apóstolo, ainda que ele fosse reprovado pelos homens, ainda que ele não fosse aceito e não fosse bem visto por muitos, porque ele não era conhecido de vista de algumas igrejas no início de sua conversão, mas ele se esforça em testemunhar de Jesus. Ele se esforça para declarar que pela lei de Moisés e pelos profetas e no livro dos Salmos dizia a respeito de Jesus, que ele é o Salvador, o Filho de Deus, o Messias, o Cristo, o ungido, o enviado. E por causa do nome de Jesus Cristo, aqui em Atos capítulo 20, Paulo até diz, em sua defesa perante os reis da época, ele, na verdade, o capítulo 25, versículo 10, mas Paulo disse, estou perante o tribunal de César, onde convém que seja julgado. Não fiz agravo algum aos judeus, como tu muito bem sabes. Se fiz algum agravo ou cometi alguma coisa digna de morte, não recuso morrer. Mas se nada há das coisas de que estes me acusam, ninguém me pode entregar a eles. Apelo a César. E aqui no versículo 26, aliás, capítulo 26, e versículo de número 9, Paulo diz, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Cristo Nazareno, devia eu praticar muitos atos. Ele não foi desobediente à visão. Ele testemunha de Cristo. Ele fala ousadamente na sinagoga dos judeus. Ele é expulso. Ele não é aceito. O testemunho que ele dá não é aceito. E Jesus aparece para ele em visão e fala, não temas porque eu sou contigo. Ninguém há que lançará a mão de ti e te fará nenhum mal, porque eu tenho muito povo nesta cidade. Como de mim testificou aqui em Jerusalém, importa também que testifique de mim em Roma. E assim, prenderam o apóstolo Paulo, levando ele à presença de reis, levando ele à presença dos grandes da época. E quando Paulo estava preso ali durante 2 anos e alguns meses, o rei Félix, ele tenta subordinar o apóstolo Paulo, querendo receber dinheiro para lhe soltar da prisão. Mas o apóstolo Paulo, ele também não tinha dinheiro, também não tinha um apoio. Ele estava como um prisioneiro, ele padeceu como um servo de Jesus, como um prisioneiro de Jesus Cristo, e esperando receber alguma quantia de dinheiro para soltá-lo. E Paulo
ficou 2 anos inteiros preso. E quando é levado à presença destes homens, ele dá testemunho da sua fé. Ele dá testemunho do nome de Jesus Cristo. Ele fala perante aqueles reis que tinham poder de matar, como fez Herodes com Tiago. Ele estava perante homens que tinham autonomia, poder e autoridade para decidir o que faria com ele. Mas nenhum deles encontrou crime ou agravo que ele havia feito, como os judeus bem dissera. E Paulo até não se negou a morrer. Se as coisas das quais os judeus falam, se é verdade, eu não recuso morrer. Mas se não é verdade, então eu apelo para César. O Senhor Jesus Cristo fala que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus Cristo, ele fala, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. No livro de Atos, aliás, no livro de Romanos, capítulo 10, diz que por toda a terra saíram a voz deles. E assim Paulo vai testemunhando de Jesus. Só que o alvoroço que se levantou contra ele, por causa da pregação, por causa do nome de Jesus Nazareno, porque para o rei Félix, Jesus era apenas um defunto, que Paulo afirmava viver. Mas Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos e o elevou a príncipe e salvador, constituindo herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Em Filipenses 2, Paulo diz que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Os judeus temiam o segundo estado. Eles temiam que os discípulos viessem a dizer que ele tinha ressuscitado. Eles mandou, diante de Pilatos, colocar soldados para guardar o corpo de Jesus. Mas as evidências da ressurreição de Jesus são claras, verdadeiras e fiéis, porque Paulo fala na primeira epístola de Coríntios, capítulo 15, que mais de 500 pessoas o viram ressuscitado. Em Atos, capítulo 1, fala que Jesus esteve com os discípulos, depois de sua ressurreição, ainda 40 dias. Depois ele ascendeu aos céus. Em Atos, capítulo 4, diz que os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. E a divulgação desta mensagem, que se deu primeiro em Jerusalém, o berço da fé judaica, aonde congregavam as nações, o povo vinha de longe. E naquela ocasião estava a festa de Pentecoste, aonde Deus envia o seu Espírito Santo, conforme a promessa de Jesus em João 14, que rogaria ao Pai e não os deixariam órfãos, e que enviaria o Consolador, o Espírito de verdade. Ele testificará de mim, ele vos lembrará. E o Espírito Santo, que o mundo não pode ver, não pode receber e não pode vê-lo, porque ele está em vós, ele estará em vós, ele habitará em vós. E eles começam a testemunhar, e as perseguições logo vêm, tentando parar eles. Você vê que com o apóstolo Paulo não foi diferente. Aonde ele entrou, sempre acontecia alguma movimentação. Milagres, prodígios, maravilhas, obras extraordinárias que Deus fazia pela mão do apóstolo Paulo. Mas o apóstolo Paulo não negociou a fé, não falsificou a mensagem, não deturpou a palavra de Deus. Ele chega até a falar na carta de Coríntios: por acaso fiz vosso inimigo por vos dizer a verdade?
Na Epístola de Gálatas ele diz: persuado eu agora aos homens ou a Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Jesus Cristo. Nos combates, em muitas tribulações, e importa que com muitas tribulações entremos no reino dos céus. Se pensa que será fácil, essa não é a proposta do Evangelho. O apóstolo Paulo, ele até notifica a alguns irmãos que bem próximo da morte chegaram por causa da obra de Cristo. Não fizeram caso da própria vida. Eu reduzo o meu corpo e o subjugo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Ninguém faça vã esta minha glória. Como foi lido aqui na primeira carta de Coríntios, capítulo 4, que os homens nos considerem como ministros de Deus. O mordomo conhece bem o espaço onde ele pisa. Ele conhece bem aquilo que ele foi encarregado a fazer. Uma grande responsabilidade. É um peso, o peso da palavra do Senhor. Persuadindo a fé em Jesus. Dando testemunho do reino de Deus. E por este motivo, por causa da esperança de Israel, por causa da ressurreição dos mortos que se anuncia no nome de Jesus Cristo, porque como foi lido, Jesus Cristo é Deus. E os judeus, movidos de inveja, perseguiram Paulo, prenderam a Paulo e queriam a morte de Paulo. Mas ele testifica de Jesus. Ele não dá o caso de viver uma vida para si, porque crucificado já está para o mundo, crucificado para a lei. Paulo buscou alcançar o conhecimento da excelência de Cristo. E quando ele chega nesta ilha chamada Malta, aqueles homens que estavam no navio com ele não aceitou o conselho do apóstolo Paulo, em que ele fala que não é bom que passemos, porque o próprio Senhor, como Paulo aqui fala no versículo 23 do capítulo 27, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É contudo necessário irmos dar numa ilha. Não quiseram ouvir o apóstolo Paulo. E contra aquele navio, uma tempestade, um vento veemente, a palavra de Deus fala que estraçalhou aquele navio, que quebrou todo, e tentaram se salvar. Eles foram parar nesta ilha, aquele vento que se chama Euroaquilão. E o apóstolo Paulo, ele chega nessa ilha com essas almas que estavam ali, que Deus o havia dito que nenhum se perderia. E assim, eles vão para esta ilha e começa a fazer essa fogueira para se aquecer, e vendo aqueles homens bárbaros desta ilha, aquela serpente que pica o apóstolo Paulo, quando mesmo estava recolhendo as vides, as madeirinhas, para acender o fogo e queimar, e eles pensavam: a justiça não deixa viver, certamente este homem é um homicida. As primeiras conclusões que o homem carnal tira de um homem de Deus
Apanhou é porque mereceu. Não é homem de Deus. É Deus pesando a mão sobre ele. Tá nessa condição é porque Deus está pesando a mão contra ele. Porque é rebelde. Lembra de Jó? Os próprios amigos acusando Jó de pecado. Para ele blasfemar contra Deus. Para ele confessar o que ele não cometeu. Acusações. Falsas testemunhas depunham contra Estevão. Falsas testemunhas apresentaram diante de Jesus para o acusar. Se esse homem é de Deus. E eles falaram, ele é um homicida, pensando, a justiça não deixa viver. Esperando o Paulo cair morto, porque o veneno de uma cobra, tem veneno de cobras que em menos de meia hora a pessoa cai dura no chão, por ser tão venenoso. E eles esperaram a morte do apóstolo Paulo. E quando viram que ele não sofreu nenhum incômodo, estava em paz, do mesmo jeito, intacto, eles mudaram de opinião. Eles imaginavam que Paulo fosse um Deus. Mas, na verdade, tudo foi permissão do Senhor, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Deus usa das situações. É por isso que Paulo ensina na carta de Tessalonicenses que a gente deve em tudo dar graças ao Senhor. Na carta de Filipenses, o mesmo Paulo diz, em tudo dai graças ao Senhor, porque esta é a vontade de Deus. Então, dá graças ao Senhor, porque o que pra gente parece ser ruim, hoje pela manhã foi falar da morte de Lázaro. Se creres, verás a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. Padecer como um cristão é uma honra, é um privilégio, é glorificar a Deus. Ser preso como José foi no Egito. Deus foi com ele. Na Babilônia, Deus foi com Daniel, e Daniel não tinha culpa. Um homem inocente que foi preso e colocado lá naquela boca dos leões, na cova dos leões. Melhor dito. Mas nenhum mal aconteceu a ele. Porque é injustiça do homem. Aos maltratos do homem contra o povo de Deus. Vê como Deus julgou o Egito. 400 anos o povo estava sendo maltratado, escravizado. Aqueles 3 jovens hebreus que não se prostrou diante da estátua do rei Nabucodonosor. E eles falaram que se Deus nos livrar das suas mãos, vê bem que nós não vamos nos curvar diante da sua estátua. Mas se Deus não nos quiser livrar, nós também não vamos se curvar diante da sua estátua. Seja o bem, seja o mal, a glória é para Deus. Porque Jó fala para a mulher, recebemos o bem de Deus e não poderemos receber o mal. Paulo fala que em tudo está instruído. Padecer por Jesus. Porque não é só crer, mas também padecer. Agora à tarde, lá no Capão Redondo, um rapaz veio furiosamente. Aí, logo em seguida, veio 2 rapazes da Universal. Vigia. Você está aqui sozinho? Eu falei, eu não estou sozinho, Jesus está aqui comigo. A gente tem que vigiar contra o pecado. Eu estou aqui para morrer por Jesus como ovelha. Deus usou o irmão Lucas para falar quanto ao entendimento, que quando o homem recebe entendimento de Deus, ele entende o porquê disso, o porquê daquilo. E ele não murmura contra Deus, porque é a vontade de Deus. Mesmo em uma situação difícil, de vida que a pessoa esteja passando, porque como prisioneiro Paulo estava sendo levado. Preso à vista dos homens, mas liberto pelo poder de Deus, pelo sangue de Jesus Cristo, porque outrora ele era perseguidor. Dava voto quando via os cristãos morrendo. Estava lá consentindo na morte de Estevão. E ele não fez caso da própria vida. A vida que vivo agora, vivo pela fé do Filho de Deus. Nesta carne, neste tabernáculo. Morrer é Cristo.
Viver é Cristo, aliás, morrer é ganho. Não temendo a morte. Na segunda carta de Coríntios, ele até chega a dizer que desesperamos da própria vida. Mas sabe por que ele fala isso? Segunda carta de Coríntios, capítulo 1, ele fala: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a nossa tribulação que nos sobreveio na Ásia, pois que fomos sobremaneira agravados mais do que podíamos suportar, de modo tal que até da vida desesperamos, mas já em nós mesmos tínhamos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, mas em Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou de tão grande morte e livra, em quem esperamos que também nos livrará ainda. Você vê que é para que não tivéssemos confiança em nós, mas em Deus, que nos livra, nos ressuscita. Padecer como um cristão, sofrer como um crente em Jesus. E nesta mesma ilha, quando estes bárbaros esperavam Paulo morrer, porque foi picado por aquela serpente, o aspecto deles muda quando vê que nenhum incômodo sobreveio a ele. Nada de mal aconteceu. O pai de Públio estava enfermo com disenteria. Doente na cama já fazia anos. E Paulo foi até a sua casa porque eles usaram de muita humanidade, de benignidade, e os hospedou com muitas honras. E Paulo chega na casa de Públio e ora pelo pai dele e dobra os joelhos e ele recebe a cura. E todos daquela ilha que estavam doentes, enfermos, com demônios, Paulo orou e prodígios de Deus aconteceu. Porque Paulo não era mercenário da fé. O coração do homem tem que estar limpo diante de Deus para fazer a obra de Deus, fazer as coisas para o Senhor, porque o diabo tentou, na vida daquela mulher que tinha um espírito de adivinhação, exaltar o ego de Paulo e de Silas, mas eles não aceitou a glória de Satanás, ele não aceitou a glória dos homens. Paulo falou: em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, sai dela, espírito imundo. Presos por causa de Jesus. Tudo isto Paulo passou por causa do nome de Jesus. Ele não se envergonhou do evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus. E tudo o que ele sofreu por causa de Jesus, ele disse aos irmãos por carta, para que vós tendes ânimo. Não é para se envergonhar, não é para se entristecer, não é para se desanimar. Muito pelo contrário, tome ânimo com as tribulações, com as perseguições, com as lutas. Porque, como foi dito pela manhã, não é tapete vermelho que vai nos aguardar. Nós não seremos aclamados por homens, dizendo que somos homens de Deus, servos de Deus. Mas vão nos odiar, vão nos perseguir, vão querer nos prender, vão querer nos matar. E tudo o que acontecer nas nossas vidas é para a glória de Deus. Prendeu o apóstolo Pedro e o anjo do Senhor o soltou. Prendeu Tiago e o matou à espada. Depois da morte de Estevão, houve uma grande perseguição contra a igreja. Você vê que não poupou alguns irmãos. Muitos morreram por Jesus. Muitos foram obrigados a blasfemar. Muitos maltratados, decapitados, mas não negaram a fé. Hoje pela manhã, Deus usou a irmã Juliana para falar algo muito importante. Talvez os irmãos não perceberam, mas para vocês verem, enquanto Marta, a princípio, desprezava, enquanto Maria estava aos pés de Jesus porque escolheu a melhor parte, mas na hora de expressar fé em Cristo Jesus, na hora de
está diante de uma tão terrível situação, Marta, ela falou para Jesus que tudo quanto ele pedir ao Pai, o Pai o ouvirá. Bem certo, irmãos, é que nem todos têm fé, como falo na segunda epístola de Tessalonicenses, a fé não é de todos. Nós somos agraciados por Deus de ter o privilégio de receber de Deus o entendimento da palavra, para que a gente fiquemos firmes, porque olha para a igreja primitiva, olha para estes homens, o quanto eles sofreram, o quanto eles trabalharam por Jesus, o quanto eles estavam sendo perseguidos, presos, como malfeitor, como ladrões. Cadeia foi feita para traficante, ladrão, e mandou Pedro para lá, mandou João Batista para lá, mandou Paulo para lá, mandou Silas para lá, mandou o próprio Jesus. Em Hebreus 11 fala que o mundo não era digno deles. Se nós tememos os homens que só têm poder de matar o corpo, negaremos ao Senhor. Eu ouvi um testemunho uma vez de um irmão lá da Palestina. Os muçulmanos o prenderam e pegaram ele e a sua família e levou esse pastor com a família e os filhos a um campo aberto, e os muçulmanos queriam que ele negasse a fé, negasse Jesus Cristo, e assim eles libertariam ele. E o pai olhando para os filhos, aí a arma apontada em sua cabeça, e o pai resistindo: não vou negar o meu Senhor. Aí aquele muçulmano tirou a arma da sua cabeça e apontou para a cabeça do seu filho e fez a mesma pergunta: nega a Jesus Cristo. Vai negar ou não vai negar? E o pai, já nas últimas, aí o filho abre a boca e fala: ser firme, meu pai, não negue ao nosso Senhor Jesus. E ele abriu a boca e falou: eu não vou negar meu Jesus. Aí ele atirou na cabeça do filho dele, atirou na mulher e atirou nele. Morreram por causa de Jesus, mas não negaram a fé. Enquanto uns estão querendo glórias, enquanto outros estão querendo fama, enquanto outros estão querendo palco para se apresentar, microfone para pregar, estão querendo visibilidade nas redes sociais, são poucos que querem pagar o preço da renúncia de viver uma vida com Jesus, de levar o evangelho, de ser perseguido por causa de Jesus. Mas glória a Deus pela vida do apóstolo Paulo, que através deste homem Deus fez muitas coisas. É um exemplo de homem de Deus que a gente deve tomar por exemplo de vida, de fé, porque enquanto uns falam de Paulo, enquanto uns querem ser igual a Paulo, mas não querem renunciar à vida, não querem jejuar, não querem orar, não querem pregar a verdade, não querem ir aonde Deus manda, mas quer ser igual ao apóstolo Paulo, quer ser igual ao apóstolo Pedro, cheio da unção, expulsar demônios, fazer milagres, mortos ressuscitar, mas é tanta limitação que o homem põe. Ah, eu não consigo, eu não sei, eu não tenho caixa, eu não tenho carro, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho dinheiro. Irmãos, lá em Eclesiastes capítulo 11 fala para a gente não olhar para o vento, porque quem olha para o vento nunca semeará. Olhando para Jesus, ide e pregai, irmão. Você vê que Paulo não fez caso da própria vida. Como um malfeitor, como um ladrão, estava preso. E aqueles homens falando: este homem deve ser um homicida, um ladrão mesmo. Não vai morrer, não vai viver mais, vai morrer. Pessoa que mora na roça, irmão, sabe o quanto é perigoso o veneno de uma serpente. Uma pessoa que mora na cidade, ela não se dá conta do perigo que é.
porque ela não tem esse convívio. O habitacional dela é diferente. Morei alguns anos lá com meu pai e íamos na roça. Meu pai tinha roça, fazia o trabalho ali de agricultor. Muitas vezes meu pai matava cobras venenosas, cobras perigosas. E o risco que corremos, porque a cobra é traiçoeira, a cobra é astuta. Não é à toa que a Bíblia fala lá em Gênesis que é o animal mais astuto, a serpente. E ela que picou Paulo. Mas Paulo não morreu, porque importava que Paulo se apresentasse em Roma. E quando ele chega em Roma, muitas cartas que ele enviou não chegou ao conhecimento dos irmãos que estavam ali. Porque essa seita chamada farisaísmo, esta seita notória é que em toda parte se fala contra ela. Essa seita do diabo, essa seita maligna, essas religiões, calvinismo, não sei lá mais das quantas. Irmãos, devemos atentar para o ensinamento do Senhor, olhar para o exemplo dos irmãos. Você vê que a providência de Deus na vida de Pedro não foi o dinheiro, mas ele estava preso, quem libertou ele foi o anjo de Deus. Porque depois que ele foi liberto, a polícia não foi atrás de Pedro, porque ele não devia nada, irmãos. Tudo é por causa de inveja, para que essa palavra de Deus não seja pregada. Você vê quantas acusações que traz contra os pregadores do evangelho, e quando vai até o juiz analisa a situação e vai ver que não tem crime. Ele está falando contra a homofobia, aliás, contra o homossexualismo, o lesbianismo, e isso não é crime. Pode ser para a sociedade. Mas quando vai ver, ele está falando o que está escrito na palavra. O juiz não vai contra a palavra de Deus. Aí solta o irmão, ele volta a pregar. Então, essa é a mensagem, irmãos, que Deus pôs no meu coração. E a primeira instância, os homens julgam pelo ver e pela aparência. Julgaram errado o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo não era nenhum criminoso, como Jesus não era criminoso, como nenhum dos apóstolos eram criminosos. Homens que Deus separou para ir e pregar o evangelho. Jesus escolheu homens para ganhar almas, pescadores de almas. E o apóstolo Paulo até fala para Timóteo, sofrer as aflições como um bom soldado, cumprir o seu ministério. Pregue a palavra antes a tempo e fora de tempo. Quer ouçam, quer deixe de ouvir. Se gostou, amém. Se não gostou, amém também. Quem obriga é o diabo a servir o diabo. Mas Deus não obriga ninguém, irmãos. Deus propôs, pela sua palavra, a vida. Quando o homem obedece à palavra, ele vive. O justo vive da fé. Viver na fé em Cristo Jesus. Na palavra. Por isso que é importante sempre examinar a palavra. Deus usou o irmão Lucas para falar aí da questão dos que querem fazer teologia. Irmãos, eu particularmente nunca fiz, não tenho vontade e aconselho os irmãos não fazer. Mas se quiser fazer, é um problema seu, um problema de quem quer fazer. Mas eu creio e tenho plena convicção na palavra que Deus ensina. Porque nós somos provas vivas, irmãos. Se Deus te usar para falar acerca de uma palavra que talvez é a sabedoria que Deus te deu para falar, que outro irmão não saiba, é para edificação da igreja, edificação dos irmãos. Mas se for com pretexto de vanglórias, soberbas, buscando a justificativa, aparecer, se exibir, vai ser envergonhado, cedo ou tarde. Amém? Então, louva a Deus pela oportunidade. E aqui vocês viram como Deus usou de grande misericórdia com estes que estavam nessa ilha chamada Malta. Houve libertação, houve curas, houve milagres e houve também salvação. Porque Públio hospedou Paulo e os demais com muita benignidade. E eles ficaram ali até partir em viagem. Como ele fala aqui no versículo
11. E 3 meses depois partimos num navio de Alexandria que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólix. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias, de onde indo, costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois um vento do sul, chegamos no segundo dia a Poteoli, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles, e depois nos dirigimos a Roma. E de lá ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e a 3 vendas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. 3 meses eles ficaram ali naquela ilha, até se dirigir a Roma. Então, houve um propósito de Deus de salvar. Deus vai sempre usar, irmão, da situação que parece a nossos olhos que é ruim para a nossa vida, mas não é, irmãos. É tudo para a glória de Deus. Seja doença, seja qualquer coisa. Amém? Assim agradeço a Deus pela rica oportunidade. Deus abençoe os irmãos. Amém, irmãos? Deus abençoe a vida de todos, em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Amém.